Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos voltar aqui para nossa aulinha de Excel intermediário, né? Vamos voltar a montar a nossa planilha de acompanhamento de vendas por unidade, tá? Espero que estejam todos bem aí nessa pandemia, né? A gente está gravando essa aula durante esse momento tão difícil que a gente está passando, né? Espero que estejam todo mundo muito bem. Bom, pessoal, então assim, dando andamento ao que a gente havia aprendido na última aula, né? Na nossa planilha de vendas, onde a gente tem uma empresa que ela controla então os nossos vendedores, onde ela tem filial lá em Santa Catarina, São Paulo, no Rio Grande do Sul e no Paraná, né? O que a gente viu até agora, né? Quanto cada um desses vendedores tinha vendido, né? Então, através da nossa boa e velha formatação condicional, a gente analisou quem é que está abaixo da meta, quem está na meta e quem está na média, né? Então, aqui a gente criou a nossa legendinha para criar a nossa formatação condicional, tá? O que a gente vai aprender hoje, tá? Hoje a gente vai aprender um pouquinho mais das formas, as fórmulas um pouquinho mais elaboradas, assim, já no Excel, né? Começando a dar um andamento, né? No nosso conteúdo. Essas fórmulas, elas vão ser muito importantes para o próximo conteúdo que vai vir, tá? Que vai ser a questão aí de dashboards, hiperlinks, né? Espero que vocês continuem vendo aí, vocês vão ver que bacana que vai ser as próximas aulas, né? Então, assim, vocês vão utilizar essas fórmulas futuramente também. E aqui eu já deixo um aviso para vocês, para que toda essa parte que vocês pegam dos exemplos que a gente cria aqui em aula, que vocês utilizem isso na vida profissional de vocês, tá? Levem isso junto com vocês, né? Evoluam essa parte aí, tá? E qualquer coisa que vocês tiverem de dúvida, por favor, entre em contato que eu vou tentar responder todas o mais breve possível, tá? Bom, então sem mais delongas, vamos voltar aqui então para nossa aula. Lembrando que aqueles alunos que se sentem um pouquinho mais avançados, coloca aí na velocidade 2 vezes ou 1,5 vezes, como vocês preferirem, tá? Eu aqui tenho que explicar grãozinho por grãozinho, devagarinho, porque é o seguinte, o aprendizado de cada um é no seu tempo e tá tudo bem. O que importa é que você saia aprendendo aqui a nossa aula, beleza? Vamos lá, o que a gente vai colocar agora aqui? Após a gente avaliar, tá, quem são os vendedores que estão abaixo da meta, na meta e na média, tá, a gente vai começar a construir alguns indicadores dessa nossa empresa de vendas aí, tá, pra gente poder gerenciar ela, tá. Eu gostei aqui dessa carinha aqui, dessa formatação, então eu vou aqui já copiar uma formatação, tá? Aqui, por exemplo, quando você faz Ctrl C e Ctrl V e depois clica na próxima célula, ele traz toda a formatação junta, tá? Então aqui, por exemplo, onde está escrito legenda, eu vou querer que seja o seguinte, ó, quantidade, é tudo maiúsculo, quantidade de vendedores por filial, beleza? Muito bem, então aqui a gente já sabe que a gente tem as seguintes filiais, então a gente tem São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, tá? Paraná ficou com uma vírgula, tá? Esses são nossas cidades que a gente tem filial, tá? Muito bem, centralizamos aqui. O que a gente vai querer fazer então? Ao invés de eu vir aqui, tá? E contar quantos vendedores eu tenho em São Paulo, ou quantos vendedores eu tenho em Santa Catarina, vim aqui preencher, a gente vai fazer com que o Excel faça isso pra gente, tá? A gente vai fazer com que ele faça isso pra gente. Como que a gente vai fazer isso? Bom, tem uma fórmula, tá aqui a CONT-CES, que é essa que a gente vai aprender aqui agora, que ela vai fazer isso aí. Ele vai fazer o quê? Ele vai ir lá na planilha base que a gente formulou na última aula e vai retornar aqui a quantidade que a gente tem de vendedores em São Paulo, por exemplo. Beleza? Então tá, igual conte.ces, abriu parênteses, qual que é o intervalo ou o critério que a gente chama aqui, né, a condição para ele avaliar, tá? Nesse primeiro momento, tá? É essa parte aqui, ó.
quero que ele conte para mim quantos vendedores eu tenho na minha filial de São Paulo, beleza? Ponto e vírgula. Aqui é o critério que eu quero que ele conte, ou seja, num primeiro momento, eu digo para ele onde eu quero que ele procure. E depois eu digo para ele o seguinte, o que eu quero que ele procure e que ele conte. Tá ok? Eu só travei aquela parte ali porque a gente depois pode arrastar a célula, arrastar a fórmula, tá? Aqui, ó. Beleza. Então ele contou ali para mim que tem 12 vendedores em São Paulo, tá? 12 vendedores em São Paulo. Como é que a gente vê se isso está certo? Gente, vamos usar o nosso filtro que a gente aprendeu na última aula, né? Vem aqui, São Paulo, conta 12, beleza? Bateu? Então, show de bola, tá? Rio Grande do Sul, mesma coisa, tá? Igual, conte.cs, abriu parênteses, um intervalo que eu quero que ele procure, né? Eu vou travar para a gente poder depois arrastar a nossa fórmula. E o que eu quero que ele procure. Essa aqui eu lembro para vocês que a gente não pode travar, porque quando a gente arrastar aqui, eu quero que ele vá para depois Paraná e Santa Catarina e etc, tá? No Rio Grande do Sul são 9 vendedores, tá? São 9 vendedores, beleza? E agora aqui sim eu já arrasto a nossa fórmula para a gente dar andamento, beleza? No Paraná tem 13 e em Santa Catarina tem 13 também, tá? Como é que a gente vê se está certo? Vai lá, soma quantos vendedores deu 47, né? E soma aqui, deu 47 também, beleza? Show de bola. Então vamos lá, aprendemos aí o nosso conte.cs, né? Show de bola. Vamos lá. Agora a gente vai aprender o seguinte, eu vou até copiar e colar aqui essa formatação, tá? Que ficou bacaninha, tá? Então a gente só vem aqui, dá um Ctrl C, Ctrl V, porque aqui eu vou querer agora saber o quê? Quantidade de vendedores, tá? Que estão acima da média por filial, tá? Acima da média por filial. Show de bola. Quantidade de vendedores acima da média por filial, tá? Muito bem, aqui as filiais eu já tenho, agora eu só venho aqui e apago essa formulazinha aqui que tem aqui, tá? Muito bem, pessoal, agora é o seguinte, tá? Agora a gente também vai continuar com o conte.cs, tá? A gente só vai colocar mais alguma coisinha nele, tá? Mas num primeiro momento, o que a gente tem que saber? A gente tem que saber qual que é a média desses vendedores aqui, tá? Porque aqui embaixo eu tenho a soma, ou seja, o faturamento total. Agora eu tenho que saber o seguinte, qual que é a média que esses vendedores aqui, e agora independente de ser por filial ou não, eu quero saber a média de vendas de um vendedor dentro da minha empresa, tá? Então a gente vem aqui, vamos trocar aqui, né? Vamos dizer que isso aqui vai ser a nossa hoje tá difícil digitar média, beleza? E a gente vem aqui, então, a nossa fórmula de média. Lembrem sempre que a fórmula de média tem que ter o acento, tá, pessoal? A gente vai lá, média, seleciona tudo que a gente quer, tá ok? Fechou o parênteses e tá ali, né? A média de vendas dentro da nossa empresa, tá? É 50.197,51, tá? 50.197,51. Então, isso aqui vai ser uma base para a gente poder utilizar na nossa fórmula, tá? Muito bem. Como é que a gente vai então agora saber o seguinte? O que a gente vai querer que o Excel faça para a gente? A gente vai querer que ele vá lá na nossa fórmula, na nossa tabela, tá? Pegue quantos vendedores estão acima da média por filial. Ok? Vamos lá, vamos usar nossa canetinha aqui. Vamos usar nossa canetinha aqui pra gente entender bem direitinho o que a gente vai querer fazer, tá? Anotem aí. Tomem nota, tá? Vamos virar aqui. Então, assim, o que a gente quer que ele faça, né? A gente quer que o Excel vá lá e diga o seguinte, ó. Quantos vendedores estão acima da média por
filial. É isso que a gente vai querer, que a gente vai perguntar nessa formulazinha, nessa célula, no nosso conte.sys, tá? Pro Excel. Beleza? A gente vai colocar alguns critérios nestas células aqui e ele vai retornar isso. Como a gente conseguiria resolver isso? Lá utilizando o filtro, tá? A gente iria ter que fazer o seguinte, a gente iria ter que vir aqui na filial, selecionar, por exemplo, Rio Grande do Sul, tá? Aí ele iria pegar aqui, ia ter só na planilha, só Rio Grande do Sul. Aí destes aqui, a gente iria ter que fazer o seguinte, ver o valor que cada um deles tinha vendido e comparar com a nossa média lá embaixo, lá de 50 mil que a gente calculou, tá? Era isso que a gente iria ter que fazer, um por um e vir aqui e digitar. A gente não vai fazer isso, a gente vai fazer com que o Excel faça isso, respondendo essa nossa perguntinha aqui, beleza? Beleza, então, vamos lá. Vamos lá, vamos continuar. Deixa eu trazer aqui de volta. Foi. Muito bem. Então tá. Como vai ser essa fórmula então? Vai ser igual conte.sys, né? Abriu parênteses, tá? O intervalo ou o critério que a gente quer saber primeiro, então, é de onde cada um deles são. Esses vendedores, né? Trava a célula, beleza? Trava a célula, ponto e vírgula. O que eu quero que ele me diga, né? Então aqui no caso, se é São Paulo, aqui eu não travo a célula, tá, pessoal? Lembra sempre disso, aqui eu não travo a célula, porque se eu quiser arrastar depois para a próxima, eu quero que mude isso, mas o critério inicial eu não quero, então por isso que eu travei, tá ok? Ponto e vírgula, tá? Agora é o seguinte, a condição que eu vou fazer o seguinte, que eu quero que outra condição que ele olhe aqui, é o seguinte, é o valor de cada um que esses vendedores venderam, tá? Aqui, né? Beleza. Eu também, aqui eu também posso travar. Ok? F4, beleza. Agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Aqui que é o pulo do gato, tá, pessoal? Ponto e vírgula. O que eu quero que ele olhe, tá? Se é maior ou igual àquela média que foi calculada. Para a gente fazer isso, a gente vai utilizar aqui as nossas aspas, beleza? Tá? Aí a gente vai fazer o seguinte, tem a formulazinha de maior, tá? Ou igual, tá ok? Maior, igual, todo mundo, beleza? Lembra dessas informações lá da nossa matemática do ensino fundamental? Vamos lá, tá? Fechou aspas, tá? Fechou aspas. E a gente vai utilizar aqui o nosso E comercial, tá? A gente vai utilizar aqui o nosso E comercial. Beleza? Já vou explicar o porquê do E comercial, tá? E depois a gente pega e puxa lá embaixo o valor da nossa média. Meu Deus, Gabriel, eu me perdi. Calma, a gente vai entender aqui melhor, tá? Ó, aqui, por exemplo, ele retornou 4, tá? Ele retornou 4. Agora deixo aqui e eu vou ensinar para vocês essa manhãzinha aqui do e-comercial, tá? Pessoal, o que o e-comercial faz pra gente, tá? O que a gente está fazendo aqui nessa partezinha aqui, ó? Bom, acho que essa parte aqui da planilha, da forma vocês entenderam, né? Que é a condição, aqui também a condição de onde que é, né? Que ele pegou e só analisou a filial, da onde que é a filial, tá? Aqui também acho que vocês entenderam, ele simplesmente está pegando o valor de cada vendedor, né? Aqui, tá vindo aqui buscando o valor de cada vendedor. Mas aqui, quando a gente chegou nessa partezinha aqui da fórmula, tá? Essa aqui, ó. Tá? Fechou. Tá? E depois a gente fez o e-comercial. Pô, ficou bonitinho, hein? Porra. O e-comercial, tá? E depois a gente foi lá e buscou o F55 travado, tá? O que isso aqui quer dizer, tá? Maior, esse aqui é o símbolo do maior. Opa. Aqui, como é que eu baixo aqui de volta? Aqui. Beleza. Esse aqui é o símbolo do maior que, tá?
Aqui é o nosso menor que. E esse aqui é o igual. Opa. E esse aqui é o nosso símbolo de igual. O que o Excel está fazendo aqui? O Excel, ele entende que isso aqui são dois caracteres, são dois símbolos, né? Mas ele não entende aquela linguagem matemática que a gente tem lá na escola, sabe quando a gente aprende? Que é o seguinte, ó, maior ou igual. Ele não entende isso aqui. Por isso que a gente precisa utilizar o nosso E comercial. Aqui ele faz o seguinte, ele está juntando isso aqui. Beleza? É isso aqui que ele está fazendo. É isso que a gente fez aqui nessa fórmula. Beleza? Show de bola. Vamos lá, vamos dar sequência aqui. Tá? Vamos lá. Vou buscar aqui meu tecladinho. Vamos lá. Então, foi feita aqui, a gente achou que 4 vendedores em São Paulo estão acima da média. Muito bem? Muito bem. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer a mesma fórmula pro Rio Grande do Sul. Eu poderia vir aqui e arrastar? Poderia. Olha ali, ó, já me trouxe 6. Já me trouxe 6. Tá, o que que a gente está fazendo aqui, ó? Vamos analisar assim, vamos só arrastar essa situação aqui, tá? Ó, ele está fazendo o quê? Conte Cs, o primeiro critério, tá validando que a filial que eu estou procurando é o Rio Grande do Sul. Depois ele está pegando aqui onde foi travado aqui a parte dos valores e tá fazendo o quê? Vendo se estes valores aqui, quais deles são maior ou igual ao meu F55, que é o quê? Que é a média que a gente calculou. Ó, F55. Beleza? Vamos lá, vamos fazer esse aqui juntos. Igual, conte.cs, né? Abriu parênteses. O meu intervalo da minha filial que eu estou procurando tá aqui, trava, beleza? Ponto e vírgula. O que eu quero que ele procure? O meu J21 aqui, né? Que eu quero ver se ele é agora do Paraná, é isso? Isso, do Paraná, beleza? Tá? Ponto e vírgula, tá? O próximo critério que eu quero que ele procure, os valores. Os valores. F4, né? Travei também os valores, tá? Ponto e vírgula. Abri parênteses. Eu quero ver se ele é o quê? Maior, né? Igual ou igual. Fechei parênteses, certo? Fechei parênteses. Agora eu faço o quê? Busco o meu E comercial, tá? E pego lá a minha média travando. Olha ali, ó, 9, beleza? Então, isso aqui está dizendo o seguinte, né? Quantidade de vendedores acima da média por filial, 9 no Paraná. Vamos lá. E em Santa Catarina são 6. 6 vendedores que estão acima da média por filial. Bom, pessoal, beleza? Tudo certinho aqui, tudo tranquilo? Vamos lá, vamos dar andamento que tem mais matéria pra gente ver aqui, tá? Agora eu vou copiar a mesma ideia, a mesma estrutura, tá? De planilha, tá? Mas agora, tá, pessoal? Agora eu vou fazer o seguinte, eu não vou querer mais ver a quantidade de vendedores acima da média por filial. Eu vou querer analisar aqui, ó, destes meus vendedores, quem está acima da média, quem está abaixo da média, quem está na meta por filial. Então agora aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou pintar até de verde aqui para a gente não se perder, tá? Aqui eu vou chamar de total vendido meta por unidade. Vamos ver aqui então, total vendido, tá tudo minúsculo. Total vendido meta por unidade. Total vendido meta por unidade. Aqui a gente vai aprender o nosso famoso soma-Cs. Soma-Cs. Que é o que? É o soma-C com mais itens, né? Aquele soma-C que a gente já aprendeu em aulas anteriores, tá? Mas agora aqui é com mais critérios de avaliação, com mais condições, né? É isso que ele está fazendo, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, né? Igual soma Cs, beleza?
abrir parênteses, tá? Eu vou pegar lá meu critério de valor primeiro, vou travar o meu critério de valor, beleza? Travei meu critério de valor, ponto e vírgula, né? Eu quero que ele procure aqui no nosso status, tá? Nosso status. Eu vou querer que ele faça uma busca, tá? Eu vou travar também. E aqui tá o nosso segredinho dessa fórmula, do nosso soma Cs. Eu quero que o Excel faça o seguinte, que ele vá lá na minha planilha base, tá? E me retorne o valor total somado dos vendedores que ficaram acima da meta, tá? Então eu vou ir lá na minha abinha na minha coluna de condição, né, de status ali, e vou procurar apenas, eu vou querer que ele me retorne apenas o que tiver escrito meta. Beleza? Ponto e vírgula, tá? Como é por filial, tá aqui, eu seleciono a filial também, travo, ponto e vírgula. O que eu quero que ele procure? Quem é de São Paulo. Pessoal, quando aparecer assim, ó, que vocês não conseguem vir aqui clicar na célula, vocês podem fazer o seguinte, vocês podem clicar numa célula do lado e vir trazendo até onde vocês querem, tá? Ó. Beleza? J25 ali que eu tô buscando, ó. Essa aqui eu não travo porque eu quero poder arrastar depois a minha fórmula. Beleza? Tá? Pessoal, o que a gente fez aqui, ó? Soma Cs. Ele vai somar os valores por filial que estão acima da meta. Tá? Esses critérios que a gente coloca ali, ó, que foi o critério de filial, o critério dos valores e o do status que eu travei, pro Excel, tanto faz, tá? A ordem dos fatores aqui neste caso não altera o produto. Beleza? Então tá ali, ó. Eu cheguei que 98 mil reais foi o que foi vendido acima da meta na unidade de São Paulo. E aqui eu só arrasto, tá? Só vou arrastar porque as próximas fórmulas a gente já vai rever de novo essa fórmula aqui, então fica tranquilo, tá? Muito bem, então aqui eu cheguei aqui no valor do Rio Grande do Sul, do Paraná e de Santa Catarina, tá? Bom, pessoal, então agora é o seguinte, a gente vai fazer o seguinte aqui. A gente vai calcular, utilizar a mesma formatação que a gente fez aqui do total vendido meta por unidade, tá? Então vai lá, Ctrl C, Ctrl V, tá? Ao invés de ser total vendido meta, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai procurar aqui total vendido média por unidade, tá? Vamos pintar aqui de amarelinho, já que aqui no nossa tabela ela já tá com o amarelinho, tá? E vamos lá, vamos fazer a mesma fórmula que a gente fez na parte de cima, tá? Vai ser o quê? O igual, o soma Cs, abre parênteses. Primeiro, a gente vai lá na nossa coluninha de valor total, tá? Vamos travar ela, tá? Depois, a gente vai lá na nossa coluninha de status. Aqui, seleciono status. Opa, acho que aqui não pegou. Vamos lá, vamos de novo. Igual, a gente vai pegar lá na nossa coluninha de valor total. Aí, trava F4. Beleza? No valor total, travou F4. Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai dar ponto e vírgula, agora pegou. Vamos lá no nosso status, tá? No nosso status. Trava também o status. Ali. Ponto e vírgula. Abre aspas. A gente quer procurar o que agora? Quem estiver escrito o quê? Média. Média. Pessoal, é importante que escreva bem certinho aqui, tá? Que consiga escrever bem certinho pra gente poder procurar direitinho, senão ele já dá o erro, tá?
média, tá? E depois a gente vai querer que ele faça o quê? Que ele busque lá na nossa filial. Busque lá na nossa filial. Trava a filial também. F4. Beleza? Travou a filial. Ponto e vírgula. A gente quer que ele procure o quê? São Paulo. Que tá aqui. Tá? Fecha o parênteses. Tá? Fecha parênteses. Vamos lá aqui. Vamos ver o que ele tá fazendo aqui, ó. Aqui a gente só esqueceu de colocar que é igual somaces, né? Eu só esqueci de dizer o que ele tinha que fazer ali. Beleza? Então tá, pessoal. Vamos ver aqui. Vamos ver se ele vai somar. Ó. Deu ali, ó. 214 com 0,36 foi o que foi vendido na média em São Paulo. Como é que a gente veria se tá certo? Ah, tu vai vir aqui. Tu vai filtrar São Paulo. Tu vai filtrar média. E daí tu vai somar, ó. Deu ali embaixo 214,036. Talvez seja onde eu fico localizado aqui, aqui no meu Excel, então por isso vocês não conseguem ver, mas façam isso aí no de vocês vão ver que vai estar ali dando ali 214,036. Beleza? É isso que a gente está fazendo com que ele faça em cada uma das abas, tá? Que a gente vem aqui, então, como a gente já travou todas as células, a gente só arrasta, né? E aqui eu chamo a atenção de vocês, tá? Para vocês analisarem depois, né? Façam uma a uma, tá? Façam realmente uma a uma para vocês aprenderem bem essa fórmula do somaces, tá? Então agora a gente vai pegar e fazer o quê? Falta o quê? Abaixo, né? Então o abaixo, vamos lá, Ctrl V, total vendido, então abaixo por unidade, total vendido abaixo por unidade, é vermelhinho, né? Beleza, a gente limpa aqui. O que a gente pode fazer aqui, ó? Vocês podem até fazer um teste, tá? Aonde, como vocês já estão fazendo, né, um por um, vocês podem vir aqui e dizer o seguinte, ó. Eu só quero que ao invés de ele procurar a média, ele procure abaixo. Concordam comigo? Pô, não precisa fazer toda a fórmula de novo, né? Está tudo travado, está tudo sendo arrastado, né? Ó, aqui estão os valores do abaixo. Eu só troco uma partezinha, é a mesma fórmula, tá? Beleza? Muito bem, tá? Deixa eu dar uma salvadinha aqui, né? Todo mundo sempre lembre de salvar. Deixa eu vir aqui numa partezinha que eu quero só agora que a gente possa. Depois vocês vão aprender a fazer isso aí, tá? Só para ficar mais facilzinho de vocês enxergarem o que eu vou fazer aqui agora, tá? Bom, pessoal, o que eu quero chamar a atenção de vocês, tá? A aula em si só, o conteúdo agora, era isso que eu tinha para passar para vocês, nessa partezinha aqui, tá? Mas eu quero aqui fazer um resuminho, tá? Bem rápido do que foi que a gente conseguiu visualizar nessa aula com essa planilhazinha de vendas, tá? Então, vou pegar aqui a minha canetinha, né? Vamos lá, então, né? Aqui. Beleza, tá? Então, nessa nossa planilha de vendas, o que foi de importante que a gente aprendeu aqui, tá? A gente aprendeu a fazer o filtro. Pessoal, isso aqui é muito importante, tá? Filtro é muito importante. Vocês têm que saber trabalhar com filtro, porque às vezes vocês vão ter lá o chefe de vocês que vai vir e vai pedir só determinado item. Por exemplo, ali eu só quero saber quanto foi vendido em São Paulo, só quero saber quanto foi vendido no Rio Grande do Sul, só quero saber quanto, sei lá, quanto o Alexandre vendeu, sabe? Então, assim, filtro é importante, tá, pessoal? Outra coisa, mesclagem de filtro. Ah, eu quero saber só lá de São Paulo quem vendeu na média. Ou então eu quero saber o seguinte, quanto que deu a minha venda total só de São Paulo, sabe? Ou então, sabe, é estes itens que a gente tem que parar e pensar no filtro, beleza? Outra coisa, a nossa famosa formatação
condicional. Isso vocês já viram anteriormente, tá? Mas aqui é um pouquinho mais frisada, tá? Por exemplo, gente, de novo, aquela ideia. A pessoa tem que bater o olho na planilha e já conseguir identificar de acordo com a escala que foi criada, né? Aqui no nosso caso, a gente diz o seguinte, acima da média era tanto, na média era tanto e abaixo era tanto. Então é o seguinte, eu queria abrir minha planilha e ver daqueles meus vendedores quem já estava abaixo, quem estava acima, quem estava na média. E o que eu ia fazer com eles? Bom, depois é decisão estratégica da empresa. Aí mais o que a gente aprendeu também? A gente aprendeu o que? O conte.ces e o nosso soma-ces. Lembrem sempre, um tem o ponto, o outro é retinho, tá? Aqui a gente aprendeu duas fórmulas muito importantes para a vida de Excel de vocês depois também, tá? Conte-ces é o Excel simplesmente contando, né? Sei lá, 1, 2, 3, 4, 5. Com o quê? Com várias condições, pessoal. Várias condições. Tá? Várias condições. Essa é a diferença principal do conte-ces para o conte-C, tá? E o soma-ces é o quê? É 1 mais 1 mais 1 mais 1. Com o quê? Com várias condições. Beleza? Show de bola, pessoal. Então, essa aqui são as principais coisas que vocês aprenderam nessa aulinha com a nossa planilha de vendas, tá? Nossa aula aí inicial, nossa matéria inicial aí de Excel nível intermediário, tá? Qualquer coisinha que vocês tiverem dúvidas, por favor, entrem em contato, tá? E vamos lá, vamos dar sequência que tem bastante coisa para vocês aprenderem aí ainda, tá certo? Até mais, pessoal. Grande abraço.